Bom dia, irmãos. dia. Bom dia, irmãs. Estamos aqui mais uma vez com a palavra do Senhor que Ele nos deu hoje. E é uma palavra maravilhosa, que eu sempre digo que o Senhor é maravilhoso. E a palavra dele também é maravilhosa. E todos nós somos maravilhosos para Ele. Porque Ele pagou um preço muito alto lá na cruz do Calvário, né, dando a sua vida para nos salvar. E nos salvou. Então, todo aquele que crê que Jesus é teu Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos, está salvo. Então é bem simples a salvação, irmão. Não interessa o lugar onde tu esteja, né? É só aceitar Cristo na tua vida, pronto, está salvo, não morre mais. Então nós temos uma palavra ali em Gálatas, é isso, né? Gálatas Gálatas 4, 4, versículo 22. 22. É uma palavra maravilhosa, eu vou repetir não, porque em cima tem um título, Que Sara. diz assim, ó: Sara e Agar são uma alegoria dos dois concertos. Exatamente. É esse concerto que Deus quer nos ensinar para nós realizar na nossa vida. Exatamente. A Sara, só para ter uma noção, lá em Gênesis, né, se não me engano é 18, 15, a Sara foi esposa de Abraão por muitos anos. E a Sara não dava filhos para Abraão. E ela se tornou muito idosa, ela já era muito idosa, muito velha. E ela então disse para Abraão: Abraão, olha, eu não ganho mais filho. Eu já estou muito velho, muito idoso. Então eu vou te dar a minha escrava, Agar. Então aqui está uma alegoria, Sara e Agar. Então eu sempre digo, se tu trouxer para a tua vida, tu vai entender a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é bem simples. É só nós trazer para a nossa vida. E aí tu vai entender ela perfeitamente. Por que as pessoas não entendem a palavra do Senhor? Porque ela não traz para a vida dela. Então se tu trouxer essa palavra, tu vai entender. E toda a palavra é para ti, é para mim, é para minha esposa, que abre a palavra. E vocês estão ouvindo, está aberta a palavra. Sara e Agar. Sara, né, é a parte espiritual. Agar é a parte carnal. Então se tu trouxer, tu já vai entender ela de tampa. Não se diz, né? Então ele diz ali, ó. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Exatamente, né? Em nós há 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Nós temos que gerar, irmão. Nós temos que gerar esses 2 filhos. Nós vamos ser o quê? Mãe. Nós temos que gerar esses filhos. Não interessa se tu é homem, se é mulher, não. Nós temos que gerar esses 2 filhos. Ou filho da escrava, ou filho da livre. E esse aqui que depois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Quais são os filhos da escrava? Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, Olha aí. mas o que era da livre, por promessa. Então a carne muitas vezes nos escraviza naquele sentimento, naquela vontade dela, nos escraviza ali. A gente quer parar de fazer aquilo, mas ela continua fazendo. Então nós ficamos escravas daquela vontade, daquele procedimento que nós não queremos muitas vezes na nossa vida, mas não conseguimos mudar. Não conseguimos tirar aquilo ali da nossa vida. Exatamente. E aqui nos mostra como fazer. Então, exatamente. Então, todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Mas o que era da livre, Por promessa. por promessa. Tu viu que ali diz ali? Então, esses 2 filhos, o que nasce são os filhos, vamos dizer que esses filhos sejam o da escrava. Quais são os filhos da escrava? É bem simples de entender, irmão. O filho da escrava está ali em Gálatas 19, são as obras da carne, são os filhos. É que nós temos que entender isso. As obras da carne são conhecidas, que é a prostituição. Esses são os filhos, produzem os filhos para a prostituição, a carne. Né? A impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, né? Porfia, ira, peleja, desenções, facções, inveja, bebetice, são os filhos da carne. É bem simples, irmão, de entender isso aí. E aí, ali diz assim, ó. Segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. E o que se entende por alegoria? Pois essas mulheres são as 2 alianças. Então essas mulheres são as 2 alianças. Olha aqui, nós dois, são 2 alianças. Vocês aí são 2 alianças. Então se tu trouxer para a tua vida, tu tem as 2 alianças dentro de ti. E eu tenho fora de mim, eu tenho as 2 alianças. E dentro de mim eu tenho as 2 alianças. Eu sou casado com ele, 2 alianças, ela é casada comigo.
Mas dentro de mim eu tenho as duas alianças. E ela, dentro dela, tem as duas alianças. Isso aí é uma alegoria. O que é carne e espírito? Por isso que ele está dizendo ali, ó. O que se entende por alegoria, pois essas duas são as duas alianças. Uma aliança é no Monte Sinai, gerando filhos para escravidão, que é a carne. Que é Agar. Que é a carne. Ora, esta Agar é Sinai, monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, porque é escrava com seus filhos. E depois mas a de Jerusalém é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Então a de Jerusalém é a parte espiritual. E a Sinai é a parte carnal. É bem simples, irmão. Tu trava a tua vida, tu entende a palavra perfeitamente, né? Então a de Jerusalém é de cima, é livre. Quando trazemos para nós como fica claro a revelação que Deus nos dá e como nos ajuda a transformar nossa vida. Porque Jesus, a aliança que Jesus fez lá na cruz, é para isso, para que nós fôssemos transformados, para que nós fomos escolhidos por Ele para a vida eterna e a salvação. Exatamente. Quando é que a gente é livre, irmão? Eu vejo muita gente escrava, até na igreja. Tem muita gente escrava na igreja. A gente só é livre, liberto, quando tu tem Cristo. Não tem. Tu não pode ter outra coisa. Não tem. Não pode ter. Foi Ele que nos libertou na cruz. cruz. É Ele que nos libertou. Então, exatamente, é isso aí, né? Mas Jerusalém, que é destino, é livre. Ó. Então, para eu ser livre, eu tenho que receber Ele na minha vida. Exatamente. É bem simples. Receber a palavra. Exatamente. Porque Ele foi que nos libertou. Porque lá na cruz, Ele carregou meus pecados de ontem e de hoje e da manhã. Então, eu estou livre dos pecados. No momento que eu tenho Ele, eu tenho vida eterna, eu não morro mais. Então, nós temos que entender. E tem muita gente que é escrava, mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja. Porque tem tinha um homem, o pessoal fala muito, né? O apóstolo Saulo, ele também, ele era escravo. Mas como ele era escravo? Porque ele perseguia a igreja. Ele foi ensinado errado. E muitas vezes nós somos ensinados errado, irmão. O apóstolo Paulo foi ensinado errado. Ele perseguiu os cristãos, ele matava os cristãos, ele judiava os cristãos. Até que ele teve um encontro com Cristo. E nós temos que ter esse encontro. Porque muitas vezes nós somos escravos. Porque nós somos religiosos. Pedro também. Deus deu o alimento para ele e não aceitou. E Deus, mas Pedro, isso aqui é santo, é meu. E ele não aceitou, ele disse que é impuro, eu não boto isso aí. E ele não quis botar, porque religioso. E muitas pessoas são religiosas dentro da igreja. Porque não tem Cristo ainda. Então nós temos que entender isso. Nós temos que ter Cristo Jesus na nossa vida. Porque ali Gálatas 5:1, olha aí o que diz ali. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Nós temos que ser livres, irmão. Tu tem Cristo, tu tem liberdade total. Comer e beber de tudo, ele diz. Então, tu vai ser liberto de toda a tua escravidão. Tu não vai ser mais dependente do homem. Tinha uma mulher que era dependente de Jacó, a samaritana. E Jesus chegou nela, olha, essa água aí não presta. Tu depende desse homem. E muitas vezes nós dependemos do homem. Não tem nada a ver do pregador. Muitas vezes a pessoa depende do pregador, depende da igreja, depende do dízimo, depende da oferta, depende das campanhas, depende da Santa Ceia. Não, tem que depender de Cristo. É só Ele que salva. Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por Ele e foi salvo. E nós temos que entender isso. É isso que ele está dizendo. Então ele diz assim, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres e estáis, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Não pode voltar para cá, não pode ser escravo do homem, não pode ser escravo das campanhas, não, tu tem que ser escravo de Cristo, porque Ele já te salvou, Ele já me salvou, e no momento que eu aceitar Cristo, estou livre, estou salvo, não morro mais. Vamos lá, Bru? Mas a Jerusalém, que é de cima, a nossa parte espiritual é de cima, é livre. Olha aí. A qual é mãe de todos nós. Exatamente, né? Ali no Jerusalém, que é de cima, é livre. Então, o que é Jerusalém? Jerusalém é Cristo. Quando tu tem Cristo, tu é livre, tu é liberto de todo e qualquer problema, né? Tu está livre, está liberto, não morre mais, tem vida eterna. É isso, mas a de Jerusalém, que é de cima, que é a parte espiritual, é livre.
a qual é mãe de todos nós. 27. Pois já está escrito, olha ali, ó, olha o que diz ali o Gálatas 4, 27. Alegra-te, estéril. Olha aí. Muitas vezes a nossa parte espiritual está estéril, não está produzindo fruto, não está produzindo Cristo, não está gerando Cristo. Tem que se alegrar. Que não dás à luz. Olha aí. Esforça-te e clama. Tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais que os da que tem marido. Que versículo profundo esse, irmão. Eu me lembro que o rei Davi, ele se alegrava e dançava, irmão. Mas dançava, que ele chegava a desmaiar de tanta dança que ele fazia para o Senhor. E nós temos que alegrar. Por isso, depois está escrito, alegra-te, estéril. Tu tem que te alegrar. Porque no momento que tu tem alegria, tu deixa de ser estéril. Vai produzir fruto. E nós temos que se alegrar, irmão. Nós temos que passar alegria para todo mundo. Vai produzir luz. Exatamente. Vai produzir Cristo. Vai produzir o entendimento, a sabedoria. Vai produzir o amor, a paz, a alegria. Vai produzir coisa boa. Então nós temos que se alegrar, irmão. Eu vejo o cristão triste, amargurado. Não se alegra nunca. Tudo ele condena. Não, se alegra. Deus nos deu uma vida aqui para se alegrar. Nós temos um período aqui na Terra, dependendo de cada pessoa, 40, 50, 60, 70, no máximo 100 anos, 100, ele te alegra. Eu estou te dando uma vida aqui para te alegrar. Aí tu vai te alegrar com a carne e com o espírito. Tem que alegrar. A carne tem que ter alegria? Tem. O espírito muito mais. É isso que ele está dizendo. Alegra-te, né? De estéril que não dá a luz. Tem que dar luz. Tem que dar Cristo. Tem que produzir Cristo na tua vida. E eu tenho que produzir, a minha esposa tem que produzir Cristo. O quê? Como é que eu vou produzir? Abrindo a palavra. Pronto. Compra uma Bíblia. Eu sempre digo, não tem Bíblia. Abre a palavra, está produzindo ele. Pronto. No momento que tu abrir a palavra, ele olha lá e diz assim, mais um, que era estéril agora não é mais, porque abriu a palavra. Nós deixamos de ser estéril no momento que a gente começa a meditar na palavra do Senhor. Pois está escrito, alegre-te, estéril, que não dá luz. Esforce, tem que esforçar. Não adianta, nós temos que nos esforçar, nós temos que abrir todos um pouquinho. Nós te alimentamos 3 vezes ao dia, mas te alimenta uma vez só, ou 2, ou 3, ou 4, quanto quiser, mas te alimenta da parte espiritual, porque a carne te alimenta 3 vezes, ou mais, 5, 6, porque ela fica forte. E quando tu alimenta o espírito, tu vai fortalecer o teu espírito, mas se tu não alimentar ele, ele vai ficar fraco e a carne vai mandar nele. E aí nós não temos Cristo, nós temos que ter Cristo. E para ter Cristo, nós temos que alimentar ele através da palavra. Esforça-te, clama, ali que está dizendo, tu que não está de parto, tem que clamar. Se tu não tem Cristo, tem que clamar. Senhor, eu preciso de Cristo. Então, tem que abrir a palavra. Eu sempre digo, clama a mim, responderei coisas grandes e ocultas que não sabe. Esse aí, um dos maiores profetas de Deus, também era religioso. Ele estava morrendo, Jeremias, no calabouço. Estava morrendo lá. Muita gente está morrendo no calabouço. Porque não clama para o Senhor. Ele depende do homem, ele depende das campanhas, ele depende de outras coisas. Eu não vou citar, nós temos que depender só de Cristo. E Jeremias estava morrendo no calabouço, e Deus disse, clama a mim, responderei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Porque muitas vezes não clama, está morrendo, não quer clamar, tem que clamar, é para Cristo, não é para o pregador, não é para o homem, não é para o Senhor. Então ele diz ali, né? Esforça, clama, tu que não der está de parto, porque os filhos da abandonada são mais do que os da que tem marido. Que os filhos da abandonada, quais são os filhos da abandonada? É a carne. A carne, ela produz filhos com horror. Se tu olhar todos os filhos dela ali, no Gálatas 5:19, tu vai ver que a quantidade de filhos. É abandonada por quê? Porque Cristo não morreu pela nossa carne. Exatamente. Ele morreu pelo nosso espírito. Por isso que a carne é abandonada. Porque fortalecendo o nosso espírito, a nossa carne vai andar correto. Exatamente. E ela A nossa carne vai se alegrar. Exatamente. E o período dela viver aqui vai ser completo. Só que ela vai ficar aqui. Ela vai lá para o cemitério. Ela não vai ficar, não vai para o céu. O que vai para o céu é para o espiritual. Aí não morre mais. Aí não vou ter um corpo celestial. Aí é diferente. E nós vamos viver a vida eterna. Não morre mais. Porque nós somos filhos da promessa, como Isaac. Exatamente. A promessa de quê? Da salvação e da vida eterna. Do perdão dos nossos pecados lá na cruz.
Foi aí que Cristo nos resgatou para Ele, para Exatamente. Deus. Ali no 4:28. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Irmão, todos nós somos filhos da promessa. Todos, não interessa se tu é do candomblé, do saravá, da feitiçaria, macumbaria, da católica, do evangélico, não interessa. Todos somos, ele diz ali, todos somos filhos da promessa. Nós somos filhos. Por quê? Porque Cristo nos resgatou da maldição. Lá na cruz do Calvário, ele carregou todos os nossos pecados de ontem, de hoje e de amanhã. E lá ele nos salvou toda a humanidade. Porque o Pai enviou o Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. E salvou, irmão. Todos nós somos salvos. Só depende de cada um aceitar Cristo. Ele ama Salvador. Todos nós. É bem simples, irmão. Muitas vezes as pessoas diz que aquele não vai ser. Não, todos já estão salvos. Só depende de aceitar Cristo. Todos nós temos valor para Ele. Mas ele não ia morrer por alguma coisa sem valor algum. Então nós temos valor para Ele. Ele diz que não tem preço, não tem valor nenhum que compre uma alma. Ele comprou todas. E toda a nossa alma é dele. Todos, irmãos, não tem. Aí ele diz ali, ó. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Nós somos filhos. Tu é filho, eu sou filha, minha esposa é filho. Todos nós somos filhos de Deus. Mas, como, então, o que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito? Que perseguição? Assim é também agora. Assim é também agora. Então a carne persegue o Espírito? Não, persegue. A carne quer fazer as coisas erradas. E o Espírito não quer fazer as coisas erradas. Mas para a carne não fazer as coisas erradas, tu tem que ter Cristo. Porque se tu não tem Cristo, a carne vai fazer. Ela é muito mais forte que a parte espiritual. Mas se tu tem Cristo, a parte espiritual é muito mais forte que a carne. É bem simples de entender. Quem não tem Cristo, a carne domina ele. Não tem jeito. Pode casar, pode dizer que não vai mentir, pode dizer que não vai bater no pai, na mãe, vai bater, vai, porque não tem Cristo. Né? Porque muita gente faz promessa, vou casar e caso, eu vou ter que cuidar toda a vida. E depois daqui 1 mês, 2 meses, separou. Por quê? Porque é carnal. Agora, se tu é espiritual, tu casa e vive para sempre com aquela mulher. Por quê? Porque a parte espiritual não deixa de separar. E é isso que está a diferença. Por isso que ele diz ali, ó. Mas como então o que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. A carne persegue? Persegue, não. Mas é tu que tem que mudar a carne através de Cristo. Só assim tu muda. Se tu não tiver Cristo, tu não vai mudar a carne. Se tu tiver Cristo, tu muda a carne tranquilo. Tranquilo. Tu rouba, não rouba mais. Tu bebe, não bebe mais. Se tu tem Cristo, tu é livre, tu é liberto de todos os problemas. Isso, né? Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Que entendimento isso aí tem, não? Bem simples. A carne não vai herdar o reino. Quem herda é o nosso espírito. Exatamente, né? Por isso que ele diz ali, né? Que diz a Escritura. Lança fora a escrava e seu filho. Pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Por que lança fora? Porque quando nós passamos a viver aqui na terra, nós vamos ter um período. E depois, esse período, a carne vai ser lançada fora da parte espiritual. Ela vai ficar no cemitério e a parte espiritual vai para o céu. Pronto, lançou fora. O que nós temos que lançar fora? As vontades da carne. Exatamente. A prostituição, a droga, o vício, né? Enfim, a impureza, tudo aquilo que ela... a ira, a braveza, a condenação. Tudo aquilo que ela produz. Não deixa ela produzir. Mas para isso tem que fortalecer o nosso espírito. Para que a gente consiga, com Jesus, lançar fora os desejos da carne. Exatamente. E temos aqui o último versículo agora, né? Gálatas 5:31. De maneira que, irmão, somos filhos não da escrava. Tu viu? Tu não é filho da carne. A escrava é a carne. Mas da livre, que é da parte espiritual. Tu é filho de Cristo. Filho do Senhor. Porque lá em Gênesis, Deus fez o homem do pó da terra. Ele pegou o pó, que é a escrava, que é a carne, e fez o boneco e soprou o sopro da vida. Então tu é feito do sopro da parte espiritual de Deus. Por isso que ele diz assim, de maneira, irmão, que somos filhos não da escrava, não é filho do barro, não, mas sim do sopro de Deus, mas da livre.
Foi essa a mensagem de hoje. Amém, irmãos. Que assim seja a nossa vida. Sejamos filhos de Cristo. Deixe Ele se gerar em cada um de nós. Exatamente, irmão. Depende de cada um de nós, exato. Amém, irmãos? Amém, irmão. Que Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Bom fim de semana, boa semana. Abençoada para todos. Amém. Amém.